Olá amigos, aqui é o Guilherme Ramsens, eu sou um dos médicos do Centro Fluência Saúde Plena. Estamos em parceria com a Igreja Adventista de Campo Alegre em Santa Catarina e vamos estar abordando essa noite mais um dos 8 remédios naturais, especialmente a confiança em Deus, que estará abordando para nós a influência da religiosidade e a espiritualidade na saúde, nessa busca pela integralidade entre corpo, mente e espírito. Quero declarar alguns conflitos de interesse. Sou médico, apaixonado por saúde pública, tenho fé religiosa, sou cristã e faço parte do Departamento de Saúde e Temperança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em Êxodo 15, 26, Deus nos fala que se ouvirmos atentamente a sua voz e fizermos o que é reto diante de seus olhos e inclinarmos nossos ouvidos aos seus mandamentos e aguardarmos todos os seus estatutos, então nenhuma enfermidade viria sobre nós, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. E do que será que morriam os egípcios? Nós percebemos através de estudos feitos em 52 múmias, que percebeu-se que a aterosclerose era um problema. Havia deposição de cálcio nas artérias e de processos inflamatórios e deposição de placas de ateromas. A dieta do antigo egípcio era uma dieta altamente rica em carboidratos e também em gordura e em carne animal. Essas são as referências desses estudos feitos com tomografia computadorizada em múmias do Antigo Egito. Desde os tempos imemoriais, as crenças e práticas de experiências espirituais têm sido um dos componentes mais influentes na sociedade. E existia um tempo no qual, e a maior parte da história humana é essa, ao qual havia uma comunhão, havia uma interação muito forte entre religiosidade e saúde. Isso se perdeu com o resgate do iluminismo e o antropocentrismo, que tentaram firmar um verdadeiro posicionamento humano e filosófico e também até mesmo religioso, desde a época da Reforma Protestante e da sociedade europeia, no mundo judaico-cristão ocidental. E dentro das filosofias que colocaram, o iluminismo foi uma muito forte e que tentou fazer um distanciamento entre a religião e o Estado, entre a religião e a produção do conhecimento. Durante a Idade Média, basicamente a Igreja teve posse das universidades e da produção do conhecimento. E no resgate disso se causou uma dissociação entre a religião e saúde. E isso tem sido cada vez mais resgatado e reconhecido, tem sido cada vez mais reduzido o hiato existente entre a saúde e a religião, entre a religião e também a ciência como um todo. Especialmente a partir da década de 60 do século XX, nós temos uma união dos principais estudos que antes eram dispersos em periódicos especializados, especialmente o Journal of Religion and Health, que concentra a maior parte dos estudos desde então. São estudos realizados sobre espiritualidade e religiosidade em amostras específicas, especialmente doenças de saúde mental, mas também doenças do corpo físico. A ideia é que a religião e a psiquiatria sempre estiveram em conflito é um senso comum no nosso meio. Kroll, em 1973, e Waldemesch, em 91, também trazem essa ideia. No Ocidente, organizações religiosas promoveram alguns dos primeiros cuidados dos portadores do sofrimento mental. O primeiro hospital construído em Valência, na Espanha, em 1409, foi dirigido por religiosos. Grupos religiosos também fundaram e mantiveram hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Países Baixos, entre outros. Inclusive também aqui no Brasil, especialmente grupos religiosos católicos e espíritas. A partir do século XIX, os intelectuais antirreligiosos firmaram muito a sua influência e colocaram a religião como um estado social e intelectual primitivo. É o caso de médicos como Charcot e Maudsley. Com certeza, um dos grandes expoentes dessa desvalorização da religiosidade e espiritualidade foi Sigmund Freud, que falou, por exemplo, em 1930, em O Mal-Estar da Civilização, que a desvalorização da vida e a distorção da visão de mundo real de uma maneira delirante é o que pressupõe a intimidação da inteligência. Embora outros pensadores como Jung valorizassem o lado da religião, havia uma postura negativa de uma forma predominante. O distanciamento da humanidade de Deus nos fez, inclusive, ter dificuldades da compreensão de que andar com Deus exige fé.
E para nós, o que seria a fé? Fé não é simplesmente uma experiência irracional com Deus, bem pelo contrário, a fé cega, na realidade, ou chamada fé cega, é fideísmo. Não tem a ver com a fé verdadeira, a fé genuína, aquela que nos faz ter um culto racional diante de nosso Deus, como diz Romanos 12, 1 e 2, aquela que nos faz entender que Deus nos chama para vinde por e arrazoemos diante de Deus, conforme nos fala Isaías 1,18. Deus não brinca com os nossos sentimentos, ele não avilta a nossa intelectualidade. Tanto é que ele não pode aceitar adoração que não seja voluntária e inteligente. E o que seria então religião? O que seria então religiosidade? E o que seria espiritualidade? E o que seria humanismo? O resgate de alguns valores éticos e morais do ser humano. Um dos maiores pesquisadores do mundo na atualidade sobre o tema, sem sombra de dúvida, é o médico americano Harold Koenig. Ele trabalha que a espiritualidade é uma busca pessoal pelo entendimento de respostas e questões sobre a vida, seu significado e relações com o sagrado e transcendente, que podem ou não estar relacionados às propostas de uma determinada religião. Aqui nós temos um quadro comparativo entre as definições de Koenig e Dufort a respeito de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade seria, segundo Koenig, um sistema organizado de crenças práticas e símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade do sagrado com o transcendente. Já a espiritualidade é a relação com o sagrado ou o transcendente, Deus no poder superior, uma realidade última. O Ford nos traz que o aspecto institucional da espiritualidade, as religiões são instituições organizadas em torno de uma ideia de espírito. Já a espiritualidade é o domínio desse espírito, de algo invisível, intangível, a essência da pessoa. A religiosidade é um sistema organizado, é um conjunto de crenças institucionalizada. E a espiritualidade é o que liga o indivíduo ao transcendente, ao relacionamento íntimo dele, é uma coisa muito pessoal uma coisa muito pessoal da pessoa com o transcendente. Existe um corpo de crenças muito comuns no mundo, né? Que nós temos um quadro comparativo de várias nações do mundo, do qual a grande maioria da população crê que nós temos uma alma e que há vida após a morte. Essa questão da relação com a morte e o que ocorre depois é algo que une muito os indivíduos religiosos ao longo do mundo. Esse quadro comparativo que traz o envolvimento religioso do brasileiro nos coloca que a maior parte dos brasileiros são católicos e protestantes cerca de 24%. Existindo, claro, indivíduos que frequentam mais de uma religião e indivíduos que praticamente são arreligiosos, especialmente em torno de 5%. E ocorre uma frequência grande aos cultos religiosos, ao menos uma vez por mês. Já a maior parte das pessoas identificam que a religião é muito importante em sua vida, cerca de 83% nessa pesquisa de Almeida e colaboradores. A religiosidade e espiritualidade para norte-americanos, 81% se identificam com uma religião específica e cerca de 12% com uma espiritualidade secular. 95% acreditam em Deus ou um poder superior. Apenas 4% se dizem agnósticos ou ateus. Embora exista uma mudança nas últimas décadas de filiação de religião, ocorre um grande crescimento de pessoas com religião, mas sem filiação a nenhum movimento religioso específico. Nessa pesquisa, desenvolvida com mais de 1 milhão de pacientes, cerca de 1/3 de todos os hospitais dos Estados Unidos, percebemos que existe uma satisfação com os aspectos emocionais e espirituais no atendimento. Então, aqueles pacientes que tiveram os seus valores espirituais valorizados, eles ficaram muito mais satisfeitos, especialmente devido a um trabalho intensivo dos capelões. É algo reconhecido nos Estados Unidos e são profissionais que têm treinamento tanto em saúde como em religião, tanto para saber não fazer proselitismo, mas também trabalhando com os valores religiosos dos indivíduos e o seu sofrimento ligado a questões de doença. Existe um efeito importante da religiosidade e espiritualidade na saúde, e é um pouco disso que vamos abordar agora. Tanto pelo suporte social recíproco que ocorre entre as pessoas
que promovem o autocuidado e promovem apoio uns aos outros, como também pelos comportamentos opostos aos fatores de risco, pelas influências nos canais da psico, neuro, imuno, endócrino circulação, até porque, por mais que Deus seja impesquisável, são perceptíveis, inclusive pelo método científico, alguns dos efeitos do relacionamento dos seres humanos com Ele. E é o caso da influência da espiritualidade e religiosidade na saúde, mesmo ficando muitas perguntas abertas. Esse é um gráfico no qual Harold Koenig propõe um modelo teórico no qual a saúde mental é afetada pela religiosidade e espiritualidade. Um conjunto de valores e situações religiosas que trazem para a vida pública e privada do indivíduo valores humanos e também uma série de valores ligados à moral e os bons costumes, no sentido de honestidade, perdão, altruísmo, gratidão, paciência. E isso vai trazendo uma influência importante para as relações sociais, trabalhando melhor os aspectos positivos e controlando melhor os aspectos negativos dos indivíduos. Aqui nós temos um levantamento no PubMed feito em 2011, no qual nós percebemos a grande influência dos trabalhos de saúde mental e aqueles que envolviam espiritualidade. Nessa pesquisa feita em 2016, nós vemos que pelos assuntos religião e saúde, nós temos cerca de 19.500 trabalhos publicados. Vamos então vermos alguns. Nesse estudo feito em 2013, nós percebemos que os indivíduos que têm uma perspectiva melhor de bem-estar, especialmente através do envolvimento religioso, têm uma menor atividade inflamatória e uma melhor produção de anticorpos. Nesse estudo no qual ocorre a provisão de um suporte social, especialmente entre indivíduos com apoio religioso, nós percebemos também melhor desenvolvimento dos marcadores de saúde e redução de mortalidade. Aqui nós vemos que a religiosidade e a sensação de bem-estar em indivíduos adultos é melhor naqueles que frequentam as igrejas e têm um índice de religiosidade intrínseca muito mais alto. Esse é um estudo bastante interessante, feito também em 2013, que tenta avançar um pouco nessa questão da religiosidade e espiritualidade, tentando trazer um pouco reflexões sobre que tipo de religiosidade, que tipo de Deus. Ele vai enfocar especialmente a questão da ansiedade generalizada, a ansiedade social, indivíduos com paranoia e também com sintomas obsessivo-compulsivos. E tenta mostrar que o desfecho na área da saúde é muito melhor àqueles que creem num Deus benevolente. Tem um desfecho, pelo contrário, inversamente proporcional a isso, é um desfecho negativo nos indivíduos que têm uma crença num Deus punitivo. E é praticamente indiferente naqueles que creem num Deus deístico, um Deus que simplesmente nos criou e nos deixou a vivermos por nós mesmos. Isso tudo de uma forma estatisticamente significativa. Esse trabalho vem nos mostrar a influência. É um trabalho antigo, de 98, mas bastante atual. Nós percebemos isso também em amostras menores, feitas em nosso meio, no qual indivíduos que têm uma atividade religiosa têm um menor índice de pressão arterial, especialmente a pressão arterial diastólica, ao qual tem intervalos de variações bem menores, e ao indivíduo trabalhar justamente ao orar, ler a Bíblia e frequentar os cultos religiosos, ele tem uma menor pressão arterial diastólica. Esse é um outro trabalho, um pouco mais novo, que mostra também o mesmo desfecho. Aqui nós percebemos a respeito de alguns comportamentos religiosos e a doença cardíaca. Indivíduos mais ortodoxos têm menor índice de doenças cardíacas. Indivíduos que têm envolvimento religioso, eles têm também uma menor mortalidade. Indivíduos com envolvimento religioso, esse trabalho muito legal de 2006, que demonstra que o envolvimento religioso é mais custo-efetivo do que a estatina para o efeito da não formação de placas ateroscleróticas. Nós temos um custo estatístico bem menor de aterosclerose entre aqueles que são religiosos
comparado com o uso de estatina sem envolvimento religioso. Esse é um trabalho que coloca que a maior parte dos pacientes tem interesse em que o profissional de saúde, o médico, lhe questione sobre os aspectos espirituais. Um estudo piloto feito em 2013 nos mostra a respeito da importância do corpo espiritual, do corpo religioso, no controle da ansiedade e de todas as suas consequências. A mesma coisa ocorre aqui em relação a pacientes hospitalizados, quando se envolve a questão da religião e da oração, ocorre também menor índice de saúde. Esse é um estudo muito interessante, é um estudo brasileiro, é um estudo de trabalho de revisão, uma meta-análise feita comparando níveis de prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é aquela que ocorre antes do indivíduo ficar doente, é a prevenção primordial. A prevenção secundária é aquela no qual o indivíduo já está doente, mas nós vamos tentar evitar que a doença se agrave. E a prevenção terciária é aquela que você vai tentar evitar sequelas. A doença está agravando, mas você vai tentar evitar sequelas. Esse é um trabalho que tenta comparar vários estudos, um estudo de revisão, conforme dito, e ele vai comparar, dentre os níveis de prevenção, uma série de práticas em saúde. Esses que estão em negrito, nós podemos perceber ali que é a frequência aos cultos religiosos, o envolvimento com atividades religiosas e os índices elevados de espiritualidade e religiosidade, eles têm dentro do seu nível de prevenção melhores desfechos do que várias práticas consagradas em medicina. Então, quanto mais para cima estamos nessa tabela, melhor é esse desfecho. E esses 3 itens destacados têm um desfecho melhor do que, por exemplo, doses baixas de aspirina na prevenção de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Assim também como de prevenção de doenças cardíacas e, conforme já foi dito, o uso de estatinas. Trabalho muito, muito interessante. Isso dentro do intervalo de confiança padrão, considerado estatisticamente significativo. Esse trabalho vai nos mostrar que existem evidências empíricas substanciais que apontam a ligação entre a religiosidade e a espiritualidade e a saúde em grandes populações dos Estados Unidos. Aqui nós temos um resumo a respeito da influência na saúde física, no qual a religiosidade e a espiritualidade, segundo Koenig e colaboradores em 2001 e depois reafirmado em 2006, 2012 e 2015, nas novas revisões feitas por Koenig, indivíduos que têm uma boa religiosidade e espiritualidade têm uma melhor função do sistema imune e endócrino, menor mortalidade por câncer, menor pressão arterial, menor índice de doenças cardíacas, menos infarto, menos colesterol, fumam menos, gostam mais de fazer exercício, têm menor mortalidade geral, e têm inclusive um menor desempenho em relação ao peso. Na área de saúde mental também ocorre isso. Quanto maior o índice de religião, menor o índice de depressão em pacientes hospitalizados. Nós percebemos também que indivíduos com melhor religiosidade intrínseca têm uma melhor recuperação de doenças tanto cirúrgicas quanto clínicas. Indivíduos com alto índice de religiosidade, de frequência à igreja, têm indivíduos com maior frequência às igrejas têm menor taxa de suicídio. Indivíduos com grande frequência a atividades religiosas têm menores desordens de ansiedade. Ainda foi pesquisado por Koenig e percebeu-se a relação direta e positiva entre a religiosidade e a sensação de bem-estar, otimismo e esperança, o melhor sentido, significado e propósito para a vida, maior suporte social, maior satisfação e estabilidade no casamento, melhor recuperação de episódios depressivos, menor taxa de suicídio, redução da ansiedade e do medo, menor índice de substâncias de abuso, de delinquência entre indivíduos religiosos. Melhor função imune, inclusive com redução de marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, o maior número de linfócitos, de células CD4, células natural killer, que são aquelas responsáveis pelo combate aos tumores e ao câncer.
ocorrem então menores taxas de câncer, inclusive de mortalidade de câncer, não apenas de incidência da doença, e de pressão diastólica, bem como redução de infarto, doença coronariana e inclusive de sobreviverem a cirurgias cardíacas em indivíduos que são religiosos. Nós indicamos então àqueles que se interessarem em aprender um pouco mais, que conheçam esses livros de Harold Koenig, o livro Manual de Religião e Saúde e a forma de pesquisar espiritualidade e saúde. Um livro em português é esse verdinho, feito, lançado agora há pouco em 2012, que vai trabalhar sobre medicina, religião e saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade. Um livro maravilhoso, fantástico, trazendo inclusive um sumário de mais de 400 trabalhos destacados por Koenig como sendo os mais importantes, desde 1956 até 2012, quando o livro foi publicado. Um livro muito, muito interessante, que tem sido publicado também. Recomendamos ainda a leitura dos livros Mente, Caráter e Personalidade, seus 2 volumes, e para aqueles que querem formar e desenvolver ministérios para trabalhar com a obra médica missionária, recomendamos fortemente a leitura do livro Ministério Médico Missionário Urbano. Em Romanos 1:20, nós entendemos que os atributos de Deus, a sua existência, o seu caráter, se fazem perceber pelas coisas que foram criadas. Assim sendo, nós entendemos também que nós percebemos ainda que ao estudarmos a fisiologia humana, nós percebemos as formas, as leis, as regras aos quais Deus nos criou. E ao obedecermos os seus mandamentos, nós teremos então melhores condições de saúde. Ao entendermos a fisiologia e a seguirmos, não sobrecarregando o nosso corpo, e esse é o grande objetivo da limpeza orgânica, aliviar a sobrecarga que existe em cada um de nós ao utilizarmos substâncias que foram muito processadas, ao não praticarmos devidamente o bom estilo de vida, os 8 remédios, a sermos mais sedentários, a não comermos devidamente, a sermos mais estressados, ao respirarmos ar poluído, ao não ingerirmos água em quantidade, uma água pura em quantidade, e os demais remédios, a não dormirmos adequadamente, nós estamos então intoxicando e sobrecarregando o nosso corpo. E ao nós estarmos resgatando esse processo fisiológico, nós estamos melhorando nossas condições de saúde. Basicamente é isso que nós entendemos ao relembrarmos Êxodo 15:26, ao qual, quando nós ouvirmos a voz de nosso Deus e fizermos o que é reto diante dos seus olhos e inclinarmos os nossos ouvidos aos seus mandamentos, inclusive a fisiologia, os mandamentos de saúde, e guardarmos todos os seus estatutos, então Ele será o Deus que nos sara. E esse é o grande convite, meditarmos sobre isso, nos entregarmos sobre isso e clamarmos ao Senhor para nos fazer entender as influências da religiosidade e espiritualidade na saúde. Deus seja louvado porque Ele cuida de seus filhos, que nós possamos entender o seu cuidado e descansarmos em seu amor, de tal forma que possamos ter paz e tranquilidade ao continuarmos cada um dos desafios de nossa vida. Um abraço a você, tenha uma boa noite, que Deus o abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.